Queria ler alguns textos com vocês e meditarmos juntos em algumas coisas, que para o início do ano acho que elas são de bom tom. Peço carinho de vocês para ouvirem coisas que vocês já sabem, conhecem, praticam. Nós vamos calcar mais forte isso em nosso coração. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16, depois Filipenses 1, 27 e Filipenses 2, de 1 a 4. Vou ler pausadamente, os irmãos me acompanhem, sem ansiedade, sem pressa, deixando que nós temos três riquezas, três tesouros que Deus nos deu. O Espírito Santo que habita em nós, a palavra dele revelada e o corpo de Cristo. Três tesouros que temos para sermos aperfeiçoados à imagem dele. Vou ler bem pausado, que a gente vá meditando em cada palavra inspirada por Deus. Acharam, amados? Podemos ler? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu queria seguir um pouquinho mais lendo, porque eu creio que o que vem a seguir é um contraste do que ele disse antes. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. De que forma? Não é para andar. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Filipenses 1, 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sempre que meditamos em Efésios 4, nós falamos de 3 níveis de unidade. Unidade de espírito, que é para ser mantida. E para ela ser mantida, ele fala de vários aspectos. Humildade é necessário para que seja mantida a unidade de espírito. Mansidão é necessária para que seja mantida a unidade de espírito. Longanimidade é necessário para que se mantenha a unidade de espírito. Suportar uns aos outros, mas não no sentido de, tá bem, eu tenho que aguentar, mas é dando suporte para. Mantém-se a unidade de espírito. Fala em esforçando-vos diligentemente para preservar essa unidade. Há um esforço, há um comportamento e há um esforço para que essa unidade de espírito seja mantida. Ele está falando no quê? Que é um só corpo, um só espírito, há um só Deus, Pai, enfim, um só batismo, uma só fé, um só Senhor. E depois ele continua falando sobre quem que concede o quê. E ele está falando que o Senhor concedeu uns para isso, para aquilo outro, que nós sabemos os homens dons que ele concedeu à sua igreja, mas ele tem um objetivo. O funcionamento deste presbitério, ele tem sentido quando leva os santos a crescerem em Cristo e terem unidade de fé.
até que. A primeira é para preservar. A segunda, até que. Está lá no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. O funcionamento desses ministérios, eles são verdadeiros e reais, eles estão de fato atuando, quando estão levando os santos a desempenharem o seu serviço e estão produzindo a unidade de fé. Depois ele vai falar de um funcionamento de um corpo, que nós chamamos a unidade de funcionamento do corpo. Essa é a expressão que nós sempre usamos, a unidade de corpo. Nessa parte da igreja, nós temos que ter esse comportamento. Nós temos que nos esforçar para mantermos a unidade de espírito, não perdermos ela. Temos que nos afinar para levar os santos a desempenhar o seu serviço, para que todos cheguem à unidade da fé, mesmo entendimento, mesma revelação, mesmo conhecimento, a estatura. E também temos que nos alinhar, falando a verdade em amor, para que todo o corpo esteja ajustado, que é a unidade de funcionamento. Não pode haver nessa parte da igreja que está aqui funcionamentos divergentes, diferentes e opostos. É unidade de espírito, unidade de fé e unidade de funcionamento. Para isso demanda um esforço enorme. E esta é uma marca que nós tivemos por muitos anos. A marca de sermos um, de não falarmos nada diferente. Sermos um, de não falarmos nada diferente, de não nos permitirmos dizer algo que fugisse daquilo que é a fé comum, que é o que foi determinado, plantado, estabelecido, orientado, meditado, conversado e acertado. Confusão, irmãos, no arraial, ela não vem quando algum irmão ou irmã ou algum discipulador diz algo diferente. Confusão vem no arraial quando um de nós fala algo divergente e diferente. A confusão é implantada. Quando nós tivemos o evento do Kickstart, irmãos me procuraram, jovenzinhos, outros mais velhos, me procuraram não com a dúvida do que aquele irmão estava falando, mas com a dúvida do que esse presbitério estava dizendo. Porque as pessoas diziam assim para mim: não tenho problema com o que ele fala, eu estou com problema porque eu não vejo vocês dizendo a mesma coisa sobre ele. E eu estou confuso. Eu não sei o que fazer, porque todos são meus pastores. Uma marca forte por muitos anos aqui entre nós, nessa parte da igreja, foi essa unidade. E vocês sabem quem eram os dois primeiros aqui. E vocês sabem quanta diferença temos de forma de ser, de maneira de ser. Mas preservamos a unidade de espírito. Caminhamos por unidade de fé. E mantivemos um funcionamento. Cresceu esse presbitério. Acrescentamos. Abrimos mão. Entendemos que precisávamos de mais homens. Vimos graça na vida de vocês. Vimos crescimento. Vimos fruto. Vimos mentes alinhadas. Vimos corações rendidos.
E nos alegramos muito com o fruto que vimos. Crescemos, mas essa marca, meus irmãos, eu não sei se temos ela na mesma intensidade que tivemos. Por isso, meu clamor aqui é a mesma palavra que rogo-vos, pois eu. Rogo, imploro, peço que busquemos, de fato, manter a unidade de espírito, de fé e de funcionamento. Façamos um esforço diante do Senhor por amor a esta igreja, por amor a estas ovelhas que estão confiadas a nós. Que nós não venhamos a criar confusão na mente delas. Não venhamos a deixá-las tontas, assustadas, inseguras. Então, tudo que está aqui para preservar a unidade de espírito precisa humildade, precisa mansidão, precisa longanimidade, precisa suportar, precisa se esforçar, precisa entender o que ele precisa depois trabalhar junto para produzir a mesma fé. Depois, Filipenses é fortíssimo, não? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para quê? Ou indo ver-vos ou estando ausente, ouçam tocante a vós outros, estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Alguém sobre nós poderia dizer isso hoje? Estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Em Filipenses 2, de 1 a 4, ele está pedindo algo tremendo, mas ele diz que já havia algo grande. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Como é que completa? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí ele pede uma coisa a mais, ele diz, vocês têm isso aqui, mas completa a minha alegria. A minha alegria vai ser completa quando nada façais por partidarismo, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Ou seja, completai minha alegria. Não permitais entre vós partidarismo, preferências. A unidade sempre foi uma marca forte nossa, com lutas, com desgostos, às vezes, com conflitos. Lembro de uma ou duas vezes, quem sabe 3, que Marcos e eu entramos em bastante desacordo com respeito à fé, quebramos o pau, alguns viram, mas não havia possibilidade. Isso eu posso afirmar a vocês, diante de Deus. Nunca houve a possibilidade de qualquer rompimento entre nós. Alguém ia sucumbir, mas não é essa igreja não. Não sei se ia levantar os 2 dedinhos na fogueira. Se tivesse tempo, lembrasse, talvez sim. Que era melhor levantar os 2 dedos mesmo tendo queimado do que não ter levantado. Né? Já está queimado, levanta os dedos, deixa os irmãos cheios de fé. Mas, e essa unidade, irmãos, ela não foi mantida
simplesmente porque a gente ouvia a palavra unidade. Havia um esforço de diálogo sobre todas as coisas. Aleluia. E buscar um só pensamento. Um divergente nosso foi quando, em Marcos, se fez a correção e nós fomos repreendidos por um grupo de irmãos. Marcos começou a falar fortemente sobre santidade. Eu nunca vi uma exposição sobre santidade tão perfeita, tão profunda. Ele começa lá do tempo de criança e vem mostrando toda a mudança de mente e como a tua mente é formada e vai sendo mudada e como você vai se moldando e como você vai, o pecado vai dominando e vai tomando. E ele fez uma exposição, eu não sei repetir não, porque o que ele falou assim era, eu me encantei quando eu ouvi o Marcos falar, eu fiquei impactado. Nunca vi ninguém falar com tanta profundidade sobre o processo de queda e o processo de ser restaurado. Mas ele terminava com a televisão. E pau na televisão. E pau na televisão. Na mídia. Irmãos quebraram televisão. Irmãos nunca mais tiveram televisão. Mas havia uma divergência. Eu não concordava com isso. Com esse final. Não que eu defenda a televisão, viu, meus irmãos? Eu achava que era muito mais do que uma televisão. Ser santo. E eu calei. Eu calei para não criar problema. Ninguém me ouviu dizer o contrário. Marcos pregou várias vezes, eu estava presente, eu quieto estava, quieto fiquei. Para não causar problema. Ivan falava algo semelhante. Quando um dos irmãos que ouviu Marcos ministrar, na casa do Sérgio, no encontro que tivemos com irmãos de fora, um deles disse, eu estou ouvindo um dos meus apóstolos falar fortemente sobre santidade contra a televisão. E estou vendo o outro calado. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, Mário. Eu falei, senhor, meu irmão, não faz isso não. Não é uma boa pergunta. Isso pode ser até boa, mas não faz isso agora não. Aí o Marcos vira, é a minha lembrança, diz, não, o Mário está de acordo. Né? Aí você fica com aquela cara de... Aí ele disse, não tá? Falei, então temos que conversar. Temos. E fomos conversar. Marcos não pregou mais sobre esse assunto. Marcos não falou mais sobre esse assunto. Por quê? Porque esse era um assunto que trazia um ingrediente que nós nunca tínhamos falado com a igreja. E nós não estávamos de acordo com o final dele. Ele entupiu. Ele se entupiu. No particular, alguém pergunta para ele se ele tem televisão, se ele vê televisão, ele diz, não, eu não tenho, não uso, por causa disso, ok. Mas não falou mais. O meu argumento foi, não era sobre a santidade. Como é que eu vou falar contra a santidade? Mas eu estou em desacordo com ser santo. Eu lembro que na discussão que tivemos, um irmão olhou para nós dois, e tinham alguns de vocês estavam, e um irmão olhou para nós dois e viu que a gente estava num conflito, numa situação difícil, e era de fé. Não era que eu cometi um pecado, ou o Mar cometeu um pecado, não, era de fé, era convicção, era certeza de alguma coisa. Marcos, nesse exato momento, ele faz um negócio bom, cara. Ele tem uns negócios nele que é bom. Ele faz um negócio que não é brincadeira não, complicado. Ele se ajoelha aos meus pés assim, pega meus joelhos assim, eu só quero ser santo, me ajuda a ser santo. Assim nós terminamos o conflito. Abraçados, concordantes em não falar daquele fim.
porque não tínhamos unidade. Acabei de falar sobre a mulher. Terminei no final dizendo algo que vários irmãos, isso não é a nossa prática. Por diante da igreja, disse: tirem, por favor, não escutem mais, tirem isso, até que nos ponhamos de acordo. É melhor isso, meus irmãos, você passar a vergonha de ter dito algo e retroceder nisso, do que trazer dano para a menina dos olhos do Senhor. Aleluia. É quem muito foi dado, muito será exigido. Amém. Essa atitude não é fácil de ter. Essa atitude só pode ter quem aprende com aquele que é manso e humilde. Essa atitude só pode ter aquele que entendeu que para preservar a unidade precisa de humildade, precisa de mansidão, precisa de longanimidade, precisa suportar, precisa se esforçar, precisa batalhar numa coisa comum, precisa entender que não pode haver partidarismo. Tem que ter um só pensamento, um só amor, uma só alma, um só coração. Quando mantivemos isso, meus irmãos, e vocês sabem, muitos de vocês estão aqui há muitos anos, quando mantivemos isso, essa igreja, vocês são pastores, ela impactou muitas cidades. Não porque ela tinha isso. Todos falavam a mesma coisa. Desde o menor ao maior, ou do maior, menor, seja a posição que coloque, se existe posição, se existe maior e menor, falavam a mesma coisa. Preservamos a unidade de espírito. Caminhamos com a unidade de fé. E tínhamos as mesmas práticas. Divergimos? Sim, nós conversávamos aqui. Conversávamos naquele grupo. A setorização foi um modelo. Não sei quantos de vocês estavam no grupo daquela época. A setorização foi um modelo. Roberto que trouxe toda a insistência de ser, todos os outros contra. Nós fomos orar, jejuar, pensar, papapá, volta todos a favor e ele contra. Ele foi convencido que estava errado, e nós todos convencidos que estava certo. Aí virou de novo mais um tempo de conversa até que todos tivessem. Irmãos, eu, na minha pequena experiência, digo para vocês assim: algo que Deus falou para mim e que Deus quer trazer para a igreja, o momento de Deus é quando todos vocês pensarem como eu. Isso eu aprendi. Não é porque eu quero. O momento que Deus quer colocar na igreja, levar a igreja está pronta, é quando todos verem a mesma coisa. Porque será comum. Nós vamos de coração. Nós vamos inteiros. Nós vamos com fé. Nós vamos convencidos não por um homem, mas pelo Espírito Santo de Deus, por sua palavra. E como corpo, vamos atuar iguais, com suas medidas de graça. A diversidade, meus irmãos, não é na fé.
A diversidade é na graça. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com um objetivo. Medidas eram quais? Elas eram, usei a expressão agora, diversidade. São diversas. Apóstolo é uma, profeta é outra, evangelista é outro, pastor é outro, mestre é outro. Que seja. Mas com um objetivo só. Medidas diferentes, é igual. E quero dizer para vocês que Pedro teve a liberdade de falar algo dos ensinos de Paulo. E eu quero ler para vocês o que um dos primeiros apóstolos, né, um dos 12, que era importante naquela época, né, um dos 12, capítulo 3 de 2 Pedro, do versículo 14, ele se permite falar algo de Paulo. Teve uma repreensão que Paulo fez a ele, né? Diante dos irmãos, mas era uso e costumes, né? 2 Pedro 3, 14, para frente. Ele escrevendo sua carta, diz: por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, a medida dele, né? A medida de graça dele, segundo a sabedoria que foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas, ao que ele se permitiu dizer, difíceis de entender. Não, mas eu não estou de acordo. Não é isso que ele fala. É difícil de entender. Mas para quem? Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ele poderia ter alguma coisa no coração guardada que Paulo repreendeu ele publicamente. Ele podia dizer: não, tem umas coisas aí, PPP, que eu... Não. Os ignorantes deturpam. É a Escritura. Ele considera o que Paulo escreveu Escritura. O máximo que ele se permitiu foi difíceis de entender. Que o Senhor nos dê, amados, graça para este ano 2020 continuarmos crescendo nessa unidade da fé, sermos homens irrepreensíveis, modelos do rebanho, homens íntegros, homens sem desvios, homens que nos ajudemos, possamos nos ajudar uns aos outros, com a mesma liberdade que vimos entre o Senhor, seus discípulos, entre os apóstolos, de se ajudarem, se corrigirem, sem desmerecimento. Mas é para manter uma unidade, manter um padrão. Amém?